Uma casinha. E o castelo, filho? Você não quer montar? Igual a gente fez ontem? Olha lá, ó. Vamos montar o castelo? Ó. Vai subir lá agora. Pode subir. Olha aqui, que a mamãe pegou. Olha aqui, a mamãe pegou do castelo. O castelinho. Olha ali, do castelinho. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar? Então, a Radassa, ela começou, na verdade a gente percebeu nessas situações assim que sai fora do dia a dia, né? Então, assim, muita gente desconhecida, ou algum tipo de coisa que ela pede e a gente não faz naquele momento, ou não dá para fazer naquele momento, então ela começa também ou fazer esses sons ou grito. Não sei se vocês viram ali, ela queria vir para a sala, mas meu esposo ficou segurando ali, ela começou a dar uns berros. Então, essa é meio que acho que uma forma de chamar atenção para algo que ela queira. Vem. Vem? Radassa. Radassa. Vem cá com o papai. Vem aqui. Sim, eu tenho o hábito de estalar os dedos, né, e deixar tudo em silêncio, porque eu já chamei algumas vezes, ela não atendeu, fica em silêncio e estala o dedo, aí ela percebe rapidinho, né, e muito de quando eu chamo ela e ela não atende, eu fazer aquela técnica que eu apresentei antes, né, olha aqui no olho do papai, então ela vem correndo e ela encosta o olho dela no meu olho, então eu percebi que ali ela está me dando total atenção. Quando eu falo, olha nos meus olhos, ela vem, ela olha no meu olho, encosta o olhinho aqui e presta atenção no que eu vou falar. Então essa é uma técnica legal. Quais são as principais características desse espectro? É um espectro muito grande, mas basicamente, hoje em dia, os manuais que classificam de acordo com sinais e sintomas especificam dois grandes módulos ou dois grandes pontos chaves. O primeiro deles é uma dificuldade no desenvolvimento social e da comunicação social, mais do que isso, da fala e da linguagem. Então, em algum aspecto, mais ou menos, não é que não falam, não se comunicam, não têm interesse social. É alguma peculiaridade, alguma qualidade atípica nesse módulo da interação social. E tem um módulo também de interesses restritos ou muito peculiares ou comportamentos restritos, sejam comportamentos motores, comportamentos intelectuais, comportamentos linguísticos, muito característicos ou repetitivos. Então, assim, a questão da fala e do andar foi super tranquilo, assim, no início, né? Ela sempre andou bem, normal, e no início ela até falava papai, mamãe, pedia banana, mas daí, conforme foi, né, vindo a interação dela com os brinquedos, que daí eu percebi. Comecei a ver assim, essa questão de juntar sempre numa cor só e sempre no vermelho. Ela era muito apegada no vermelho e amarelo primeiro. Então, que até a comida ela puxou para essas duas cores, que o que ela gosta hoje é tomate e banana, que é dentro das cores que ela mais chamou a atenção dela, vamos dizer assim. Mas foi ali na questão dos brinquedos e no andar na ponta dos pés. Apesar de eu ser bailarina contemporânea, eu falei, ela ainda é pequena, ela não viu nada disso, né, das minhas danças e tudo mais, então a gente começou a perceber que era também algo repetitivo, né, um comportamento repetitivo. O autismo, ele é caracterizado por alterações principalmente relacionadas ao comportamento da criança. Então, o bebê principalmente, né, já novinho, apresenta essas características. Ele não consegue se comunicar com o olhar e à medida que vai crescendo, tem dificuldade na comunicação e na relação. Por exemplo, é um bebê que não vai suportar muito toque, já desde pequeno vai começar a manifestar isso. E à medida que a criança vai crescendo, o comportamento é repetitivo e com uma exigência de rotina que é diferente de uma criança de comportamento normal. Então é uma criança que se acostuma com uma rotina, é metódica e quando ela é tirada dessa rotina, ela fica totalmente desnorteada, né, com um comportamento bem, às vezes até agressivo. A gente já teve fases muito difíceis com agressividade. Eu já tive o nariz quase quebrado várias vezes, né?
Luiz já quebrou, na minha casa, eu acho que 3 guarda-roupas, 2, 3 TVs, isso com a cabeçada. O guarda-roupa dele pegar e puxar, e derrubar, e jogar pro chão, sabe? Hoje os guarda-roupas em casa são todos fixados na parede, não pode ter nada solto. Então, assim, quando está em época, né, em épocas difíceis de agressividade, é uma força. Eu sempre achei que tinha algo de diferente no Luiz. Comentava com os pediatras e eles, não, né, não tinha nada, ele é diferente, às vezes é sistemático, né, isso. O Luiz não mamou em mim, né, não quis se amamentar. O Luiz era uma criança que, aquelas brincadeiras básicas que você faz num bebê, de fazer cosquinho, o bebê rir, morder pezinho, nada disso com o Luiz funcionava. Ele era um bebê que era carrinho, só comer, né, e bercinho. Então, isso para mim já era diferente, né? Mas conforme ele foi crescendo, ele começou a andar na ponta dos pés, né? E o pouco que ele tinha aprendido, desenvolvido, ele estacionou e depois começou a regredir, né? Ele parou de falar, né? Ele já não pedia nada, né? Não se manifestava quando estava com fome, quando estava sujo, nada. O que assusta os pais é a gente fazer essa projeção para o futuro. Como é que minha criança vai lidar com as expectativas pedagógicas, as expectativas profissionais, a sua independência. Por isso que a gente tem que fazer sempre, nessas crianças que têm realmente muita deficiência, fazer o diagnóstico precoce, porque fazendo o diagnóstico precoce nós temos uma fase do desenvolvimento, os primeiros 1000 dias de vida da criança, a gente está fazendo 1 milhão de novas sinapses por dia, então a gente tem uma janela de oportunidade de fazer uma reconexão e um direcionamento desses aprendizados. Então, o diagnóstico faz mais ou menos 1 ano que a gente está esperando, né? Porque teria que ter todos os exames pedidos pela neuro, então até sair todos os exames já faz mais ou menos 1 ano, né? E agora mais ainda porque não saiu a volta, né? O retorno da consulta. E implica, acaba atrapalhando porque tem coisas que eu preciso, no caso, assim, que ela ter direito de fazer uma fono, eu preciso estar com o laudo. Então me atrapalha em buscar, né, aquilo que ela precisa, né? Eu posso ir, eu sei aonde ir, porém toda vez que se eu for, eu sei que eu vou bater ali de cara se eu não tiver o laudo. Então implica no desenvolvimento dela, né? É verdade. As preocupações, né, os temores mesmo começaram quando entrou a fase escolar. Né, de não ter auxílio, de não ter ajuda, de ter portas na cara, né, de ouvir, de secretaria, olha, aqui não tem como receber seu filho, de escolas particulares, tá? Todas. Eu posso falar para você que eu conheci todas as escolas particulares. Quando eu dizia que meu filho era autista, a maioria já falava por telefone mesmo, não temos vaga. Depois começamos a não falar, né? Marcávamos as entrevistas e íamos, conhecíamos a escola, sabíamos que tinha vaga para aquela série, tá? Porque até então a escola não sabia que se tratava de um autista. Quando nós falávamos, né, do diagnóstico, a resposta era, olha, nós já temos uma criança com uma deficiência dentro da sala. O número de crianças com TEA dentro da sala de aula, né, que você me perguntou. Existe um número de crianças, limite de crianças na sala de aula. O TEA, a criança no TEA, ela é uma criança, como as outras, não é verdade? Uma criança com TEA, ela necessita de adaptação? Necessita. Tem criança no TEA que não precisa de adaptação? Tem. Então eu
posso ter dentro de uma sala de aula uma criança com TEA que precisa de adaptação e uma outra criança que não precisa de tantas adaptações. E elas podem conviver bem na sala de aula junto com os demais 25, 27. Elas são crianças também, né? Então, elas estão dentro do limite da capacidade da sala. A gente não limita a quantidade de crianças no TEA, mas sim o número de crianças. Planificação é quando você abre o solo sabe aquela caixa lá? Quando eu abro atrás. Daí, se torna uma figura plana, entendeu? Só quando eu monto a caixinha, daí se torna uma figura plana. Mas quando eu abro assim, ó, ele está plano. Então, olha aqui, só que quando a gente abre aqui, qual que é a imagem enquanto não aparece os seus números? A Rafaela é uma criança que está dentro do espectro, né? É uma criança que está no 5º ano. Ela precisa de muito apoio para a comunicação, né? Para poder verbalizar, quem sabe, né, ainda este ano. Então, ela é uma criança não verbal. Ela faz uso da rotina visual, que é um recurso utilizado para que ela entenda, né, qual que vai ser o percurso dela na escola naquele dia, que ela possa sinalizar também aquilo que ela precisa, porque ela faz uso do recurso visual para a comunicação. Então, dentro da sala de aula, ela tem uma profissional de apoio que desenvolve com ela e com a professora da sala, a partir do conteúdo, né, adaptado para ela, essas rotinas do percurso da sala de aula. Também, né, das atividades que estão sendo realizadas com ela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, além da rotina visual, o relógio, né? Mostrar para a Rafa, olha, agora é a hora do recreio, então a gente mostra o relógio para ela, ela sabe que é a hora que ela vai sair da sala, que ela vai se alimentar. Então é muito importante essa antecipação da rotina para ela, para que ela possa se organizar, não ficar muito ansiosa e que ela possa ver o que vai acontecer, que também ajuda nesse processo de organização. Principal efeito dessa educação regular na criança com TEA, que essa criança pode conviver com todas as crianças, assim como as outras crianças vão conviver na rua, fora da escola, a criança com TEA vai conviver na rua, fora da escola, ter essa possibilidade de conviver dentro da escola também. E o mais importante, todos aprendendo juntos. Ninguém vem para a escola só para conviver, eles vêm para a escola para aprender. Então a criança com TEA pode aprender com a criança que a gente chama de típica, e a criança que é típica pode aprender com a criança com TEA, e aí eles aprendem muito, ficam amigos, e é isso que é o mais bonito desta inclusão, todos aprendendo juntos. Então, eu que já venho aí, né, com autismo há um longo tempo, eu vejo uma grande melhora, tá? Hoje, as crianças, né, as que as famílias ensinam, estão aprendendo. Isso é no geral, né? Mas nós já sofremos coisas assim horríveis de pessoas quererem que a gente descesse de um ônibus porque o Luiz não aceitava máscara e falar pra mim por que eu não amarrava ele ao pé da mesa em casa e deixava lá. Assim, isso há pouco tempo. São coisas assim, sabe, numa fila de um banco, de alguém pegar e falar, mas ele é perfeito, ele anda, por que você está na fila preferencial? A CIP-TEA, né, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela vem de acordo com a Lei Roumiot-Mignon, a Lei 13.977, que dá o direito do autista a ter uma carteirinha de identificação. Essa carteirinha ela acaba sendo muito importante para a família, para o autista, na questão da identificação que essa pessoa possui o autismo. Né? A carteirinha ela vem com os dados do autista, com a foto, com algumas informações de contato, e com essa carteirinha você consegue principalmente garantir a questão do atendimento prioritário.
tendo em vista que o autismo não é uma deficiência aparente, né? Isso é uma das queixas principais aí das pessoas que têm o autismo ou de mães que têm filhos com autismo, ela evita o constrangimento. Porque antigamente, quando você não tinha uma carteirinha, para você comprovar a deficiência, você precisaria mostrar um laudo e tirar o documento. Hoje não. Hoje a carteirinha que ela já é ilustrada como carteira do autista, ela garante que essa pessoa é uma pessoa com deficiência intelectual do autismo e tem os direitos, como o atendimento prioritário que a gente vê em diversos locais, né? Nas filas, principalmente de atendimento preferencial. Na verdade, assim, eu vejo como é algo assim que o Brasil ainda está descobrindo, né? Porque assim, antigamente a criança era birrenta ou é muito tímida, não tinha uma fala, uma palavra ou um lugar de fala, né? No sentido, tem crescido, tanto que às vezes as pessoas falam assim, agora tudo é autismo. Não, é porque antes não tinha diagnóstico. Hoje tem. Então, assim, eu sinto um pouco da falta, não só dos locais, mas também da empatia das pessoas, né? E entender isso. Então, assim, cinemas, eu não sei se tem, eu ainda não conheço, né? Assim, não tem como a gente tá indo, né? Porque se não for algo que chame a atenção dela, ela vai querer andar pelo cinema, ela vai querer gritar, brincar. É difícil alguma coisa fazer ela ficar quieta, a não ser algo que ela goste muito. Então, se eu for tentar ir no cinema com ela, pode ser que seja um pouco de... Pode ser não, tenho certeza que vai ser difícil, porque se não é uma sessão que foi voltada para, né, crianças especiais, as pessoas podem se incomodar. Essa sessão azul, ela é feita para o espectro autista, para pessoas especiais, seus familiares, amigos, e ela busca integrar, né? Então, ela é uma sessão que tem a luz 50%, a sala não fica totalmente escura, o som é ambientalizado, o ar-condicionado também é climatizado, e também tem monitores que ficam ali na sala para que eles se sintam à vontade ali, para andar durante a sessão, para se sentir livre. Então, por isso que a lotação máxima da sala é 70%, para não lotar totalmente e para eles terem essa liberdade de andar pela sala ali, se sentir realmente livres ali. Toda e qualquer ação que promova a conscientização, a sensibilização, que vá de encontro com a política que preserva os direitos da pessoa com deficiência é muito bem-vinda na prefeitura. Então, alguns shoppings do município instituíram algumas salas azuis, salas que são importantíssimas para as mães que querem passear. Recebem muito bem a campanha, né? Outros procuram para fazer uma reciclagem de funcionários. Então, todas as iniciativas são bem-vindas e a prefeitura conta com essa parceria, não só com shoppings, comércios, empresas, escolas. A Sala Azul, ela foi criada pensando em acolher os autistas em um momento de crise. Essa é uma sala para eles se regularem, né? Então é uma sala toda feita para não ter muito estímulo, então ela é uma sala com uma luzinha mais baixa, as cores da parede foram escolhidas para trazer essa sensação de calma, ela tem uns puffs aqui ao redor para o autista se sentar e se sentir acolhido, então é uma sala realmente para ele se regular. Então, a ideia desse espaço, ela não é ser algo para estímulo, para brincadeiras ou para passar o tempo. É realmente para dar conforto para o autista. Então, se ele está passeando no shopping, ele vem até alguma crise, ele pode recorrer a esse espaço para se tranquilizar e depois retornar às atividades dentro ou até mesmo voltar para casa. Eu não acredito que você me convenceu aí numa palestra de coaching. A nossa situação não está lá muito boa e não temos um caso para resolver, mas pera lá, uma palestra de coaching? Não sei como ele poderia ajudar um grande detetive e ser o assistente em alguma coisa. Senta, pronto, vai. Tá, tô indo. O teatro com autista surgiu da necessidade da generalização das habilidades que estavam sendo desenvolvidas pela psicóloga. Então, eles trabalhavam com funções
executivas, um jeito de colocar na prática, na vida deles, tudo aquilo que estava sendo discutido. Então, como chegar no amigo, como conversar com alguém numa festa e etc. Então, o teatro é uma experiência viva, porque você trabalha com diversos papéis e aí você consegue ir trabalhando e se colocando nesses papéis no teatro para poder levar para a vida aquilo que estava sendo trabalhado dentro do consultório, num ambiente planejado, reservado e direcionado. Por cima. Trocou. O Luca, ele tinha uma dificuldade de fala muito grande. A gente perguntava, ele respondia com uma palavra só. Então, como foi sua semana? Legal. O que você fez na escola? Estudei. Era bem assim, uma palavra. E agora eu chego, ele pergunta, como foi sua semana? Que filme que você assistiu? Nossa, essa semana eu vi a série tal, e conta tal história. Então, pra mim, isso foi assim... Até as psicólogas falam, cara, como ele mudou a forma dele falar, dele se expressar. Qual que é o nome da peça? Quem matou Mariana? Quem matou Mariana? Sim. E o que fala essa peça? Assim, o que vocês falam na peça de Quem Matou Mariana? É bom assim, é uma Vitória, ela detetive Rodrigues. E eu sou o Theo, ajudando um detetive Rodrigues. Ao longo da peça, ele tem frases, falas bem mais curtas, mais limitadas, mas é um personagem assim sensacional, que tem muita parte corporal, muita expressão. É um teatro que tem uma parte de comédia também, é muito divertido, a gente dá muita risada. E de acordo com as limitações de cada personagem, a gente conseguiu desenvolver uma peça treinando e desenvolvendo o que cada um tem de melhor. A gente está conseguindo alcançar lugares que a gente não imaginava ser possível, né? Esse projeto mesmo, ele é mais voltado para os nossos pacientes que são adolescentes e é uma demanda muito nova que tem chego para a gente, né? Como a gente estava mesmo conversando antes sobre a dificuldade que era fechar um diagnóstico, ver as pessoas com autismo estarem entrando numa faculdade, no mercado de trabalho, em lugares que a gente não via antes. Então a gente conseguir ver essas pessoas no palco, se apresentando e junto com pacientes típicos, para a gente é muito importante a gente conseguir ver isso na sociedade, né? Então a gente está chegando em um lugar que a gente não imaginava que a gente estaria. Quais políticas públicas estão faltando para poder ter uma melhor qualidade de vida, para você sair com ela, para você ter um conforto mesmo, uma tranquilidade para poder sair? O que você vê que falta? Primeiro, vamos tudo, né? Primeiro, um diagnóstico mais rápido. Acho que o SUS é um pouco demorado em relação a isso, já que tem profissionais, mas tem poucos voltados para isso. Então, no caso ali, onde ela passa, na UES2, é uma neuro para esse caso. Então, imagine em São José, quantas crianças não tem aí, estão na fila para poder estar passando, né? E a partir disso, né, ter essa agilidade maior com as escolas também, que apesar de ser direito, é um pouco mais demorado, né? Graças a eu falo, Deus é tão bom que a sala onde ela está hoje, a professora é mãe de uma autista. Então, assim, ela já me orientou em muitas coisas. Hoje eu sei que eu não preciso ter laudo para ter direitos, né? Eu tendo um relato tanto da escola, de outros profissionais. Antes do laudo chegar, eu já poderia estar correndo né, com coisas para ela. Mas é mais essa questão de ter essa parceria assim, maior entre SUS e as coisas que eles têm direito. Se você procurar, né, as leis que defendem as pessoas com deficiências, né, que falam dos direitos delas, tem um monte. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos que elas sejam cumpridas.